manifestou-se a graça de Deus, nosso Salvador, a todos os homens. Pode sentar-se. Meus queridos irmãos, a você também que nos acompanha na sua casa, hoje, festa da circuncisão do Senhor, 8ª do Natal, no calendário universal, Santa Maria, Mãe de Deus. Meus amados irmãos, a igreja quer nos convidar, logo no início do ano, a olharmos para o grande sentido da nossa vida, a grande meta, a razão pela qual estamos aqui embaixo, temos a nossa vida, vivemos e existimos. A manifestação de nosso Senhor. Todos nós fomos criados para nosso Senhor. Manifestou-se, disse São Paulo, a graça de Deus, nosso Salvador. Essa graça não é apenas um dom que Jesus nos trouxe, mas é Ele mesmo, é o grande dom do Pai. Jesus é a grande graça, chamada pelos teólogos a graça incriada. Existe a graça criada, a graça santificante, é aquela que nós temos na nossa alma, que é dom de Deus também, mas existe a graça das graças, a graça com G maiúsculo, né? A chamada graça incriada, a manifestação de nosso Senhor, nosso Salvador. Quando nós olhamos para o presépio, nós vemos ali aquela criança que é a graça, o dom maior do Pai, o dom de Deus para nós. É o maior presente. Nós costumamos falar para as nossas famílias, as crianças, né, que o Papai Noel vai colocar na meia um presentinho na noite de Natal, né? Nós sabemos, não é, quase que desencantando as crianças, né, que ainda acreditam nisso, que o Papai Noel é uma história fictícia, né? Claro que houve um personagem que era um bispo, que dava presentes, não é isso? Que ajudava os pobres, que ajudava as pessoas carentes, São Nicolau. Mas o Papai Noel de fato, como da mídia, o Papai Noel da Coca-Cola não existe, né? E o que existe é aquele que é o verdadeiro doador das graças. E Ele mesmo é a graça, Ele é o presente, que é nosso Senhor, nosso Salvador. Ele veio para nós. E São Paulo, nessa primeira leitura, que ela é repetida durante essa semana toda, não é? E é repetida de propósito pela igreja, para que nós procuremos aprofundar esse sentido profundo do Natal. O Natal, não o Natal do marketing, o Natal do panetone, da mass media, né? Mas o Natal que nos dá mesmo sentido profundo da nossa vida, o Natal de nosso Senhor. Tanto que, interessante, a gente diz uns para os outros, né, Feliz Natal. Embora Jesus seja o aniversariante, né, a gente diz para o outro Feliz Natal, quase dizendo Feliz Aniversário, né? Mas o aniversário é de Jesus. Por que a gente diz para os outros, entre nós, Feliz Natal? Porque, como diz São Leão Magno, nós fazemos parte também do corpo de Cristo. E por isso, nós também estamos fazendo aniversário quando Jesus, nosso chefe, nossa cabeça do corpo místico de Cristo nasce, né? Então todos nós também como que renascemos quando Jesus nasce. É o novo renascimento de toda a criação quando Jesus, nosso Salvador, nasce. E eu gostaria de convidá-los a meditar um pouquinho mais nesse dia sobre essa primeira leitura de São Paulo a Tito. São apenas 4 versículos. Quero convidá-los a pegar a primeira leitura. Vamos ler juntos. São Paulo diz assim: caríssimo, vamos ler juntos. Manifestou-se a graça de Deus, nosso Salvador, a todos os homens, e ensinou-lhes que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Tá bem, veja, São Paulo enumera 4 virtudes. 4 virtudes que são exatamente as 4 virtudes cardeais. Nós temos as virtudes teologais, que nos dizem respeito a Deus diretamente, né? Nós acreditamos em Deus pela fé, nós esperamos e aguardamos o céu e todas as graças que Ele vai nos dar para nos alcançar a salvação, a esperança, e nós amamos a Deus através da caridade. Mas nós temos outras virtudes que nos conectam a este mundo que nós estamos aqui,
que são as chamadas virtudes cardeais. A palavra cardeal vem de uma palavrinha em latim, cardo, que significa exatamente a dobradiça. Isso mesmo. Quando nós olhamos para uma porta, a gente vê em todas as portas há uma dobradiça, algo que liga a porta à parede, ele conecta a porta à parede. Não é? Quando a dobradiça está ruim, a porta não funciona, por mais que a porta seja boa. Não é? Então, é a dobradiça que faz a ligação, o eixo entre a parede e a porta. Não é assim? Então, na nossa vida espiritual nós temos também as virtudes que são conectas, que conectam a gente com a nossa situação que nós vivemos. Então, nós nos relacionamos com Deus, conosco mesmos e com o próximo, no tempo. Não é? Nós não estamos ainda na eternidade. Quando nós nos relacionamos com Deus, então nós temos a virtude da piedade, que é a virtude da religião. São Paulo fala que vivamos neste século, ou seja, que vivamos neste mundo piamente. É a terceira virtude que São Paulo coloca aí. A piedade, que faz a gente praticar a religião, que faz a gente adorar a Deus, não é? Que faz a gente prestar a Deus o que Ele merece, que é o ato máximo de adoração, né? De rendição da nossa própria vontade à vontade de Deus, que é superior, que é excelente, não é? Depois nós temos a virtude da sobriedade. São Paulo fala que vivamos neste mundo sobriamente. A virtude da sobriedade, ela está profundamente conectada com a virtude da temperança. Da temperança, que regula o uso das coisas. Não é? Nós vivemos no mundo e nós temos várias coisas em volta da gente, que são passageiras. São coisas, se Deus as fez, são boas. Não é? Mas nós podemos utilizá-las de maneira errada. Por exemplo, o alimento. O alimento é algo bom. Nós necessitamos do alimento para viver, para sobreviver. Mas se nós utilizamos o alimento de maneira desordenada, ou seja, se nós comemos demais, por exemplo, nós prejudicamos o nosso próprio organismo. Então, o que regula o uso das coisas é exatamente a sobriedade. Não é? A sobriedade aqui, que está conectada, portanto, que São Paulo fala, vivamos neste mundo sobriamente, utilizar-se, como diz Santo Inácio de Loyola, das coisas tanto quanto nos levam para o fim, que é Deus, porque todas as coisas que Deus fez são boas, mas nós podemos utilizá-las de maneira, como eu disse, desregrada. Então, a ordem. Depois São Paulo diz que vivamos neste mundo sóbria, justamente, é a justiça, a virtude cardeal, que faz com que a gente dê aos outros aquilo que é devido a eles, que a gente respeite os bens dos outros, que respeite o eu do outro, né? Ou seja, o ele, aquele próximo que está perto da gente, que a gente veja nos outros o semblante de nosso Senhor, porque em cada pessoa está também escondido ali a face de Jesus, tanto que nosso Senhor vai dizer no final das contas, no juízo final, tive fome e me deste de comer. Então, ou seja, como nós tratamos o próximo? E finalmente, São Paulo enumera uma outra virtude dizendo assim, além da sobriedade, da justiça e da piedade, ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança. Quem aguarda, pratica uma virtude específica, que é a virtude da paciência, que é a gente ter a fortaleza. É a virtude cardeal da fortaleza. Isso é muito importante. É a virtude que, por exemplo, que vai nos dar a capacidade de suportar as coisas difíceis deste ano. Nós não sabemos o que virá para nós este ano. Quanto de provação, quanto de sofrimento, quanto de angústias, não é? Então é a virtude da fortaleza que vai nos dar a capacidade de sofrer pacientemente, de suportar com paciência os reveses da vida, as contrariedades, as adversidades. Todas elas são ponderadas, pesadas por Deus, porque Deus sabe o limite que cada um tem, não é? E quando a gente é provado, diz São Paulo, Deus não nos tenta, Deus não permite que a tentação seja mais forte do que as nossas forças. Então é muito importante isso, que a gente tenha sempre, quando a gente for passar por uma tribulação, a gente se lembre disso, que essa provação que Deus está permitindo que você passe,
é uma provação para a nossa santificação, porque Deus não quer o nosso mal. Aliás, Deus só quer o nosso bem, e quando permite-nos o sofrimento, é para o nosso bem, um bem maior. Então as quatro virtudes cardeais, né? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas virtudes, elas jogam luz neste ano de 2023, porque nós podemos e devemos escolher propósitos. Logo no início do ano, todos nós somos convidados a escolher metas. Assim como, por exemplo, numa empresa, se tem meta, né? E se vai procurar bater as metas, os objetivos, aquilo que eles querem financeiramente alcançar. Assim também da nossa vida espiritual, a gente tem que escolher propósitos, 2 ou 3 no máximo, em que a gente coloque como metas na nossa vida espiritual, para nós nos vencermos. Pode ser um pecado a vencer, aqueles pecadinhos, por exemplo, que nós temos de estimação, não é? Olhando para o ano passado, a gente vê quantas fraquezas, e a gente olha e a gente vê logo no exame de consciência quais foram as faltas que mais nós cometemos, qual é a enfermidade da nossa alma, isto é, qual é o pecado que mais me acomete, que mais eu caio. Então a gente deve, examinando a nossa consciência, fazer esse propósito para praticar esse propósito no sentido de vencer esse pecado, não é? E durante o ano todo a gente vai se policiar, vai determinar a nossa vontade, vai canalizar as nossas forças, a nossa oração, para que a gente vença aquele defeito ali, não é? Então é muito importante, o pecado a vencer, uma virtude a adquirir, não é? Ou mesmo, por exemplo, a seriedade na oração, o tempo maior dado a Deus na nossa vida espiritual. Quem sabe, eu não fazia minha oração da manhã, agora eu vou começar a rezar todos os dias de manhã, acordar um pouquinho mais cedo, vou acordar 5 ou 10 minutos. Eu, por exemplo, me confessava na Páscoa e no Natal, agora eu vou me confessar todo mês, vou fazer o propósito de estar perto de Deus, cuidando da minha alma de uma maneira mais efetiva, concreta. Não adianta a gente fazer propósitos assim muito genéricos, por exemplo, eu vou ser mais bondoso com as pessoas. Não, tem que fazer um propósito firme, eu vou aturar aquela pessoa chata, e eu não vou reclamar. Às vezes o nosso defeito é reclamar. As pessoas falam muito de coisas negativas, não é? Acidente, doença, morte, é um negativismo que muitas pessoas trazem consigo, né? Que tornam a vida mais pesada. Então a essas pessoas será bom um propósito, eu vou ser mais positivo, eu vou falar apenas as coisas boas, e as coisas más eu vou enterrá-las, vou jogar no rio Pomba as minhas coisas ruins, não é? Enfim, vamos fazer os propósitos, cada qual sabe de si, vamos escolhê-los e vamos apresentar o menino Jesus. Ali no presépio, o menino Jesus está de braços abertos, esperando os nossos presentes. Ele já recebeu o ouro, o incenso e a mirra dos reis magos, ele já recebeu a adoração dos pastores, agora ele quer os teus presentes, os teus propósitos para este ano. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Credo in unum Deum Patre onipotente. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos ao terceiro dia e ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Dominus vobiscum. Oremos.